vencedora, sobre enxergarmos quem Deus é e nos enxergarmos nele, a importância de nós termos revelação sobre Jesus Cristo e uma igreja que nós somos vencedora. Eu queria dizer que você é um vencedor em Cristo Jesus, não com base em mérito, não com base em nós mesmos, mas com base no que Jesus fez, numa obra na cruz, onde Ele nos criou ali, vamos colocar assim, onde nós nascemos, ressuscitamos com Ele e estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Eu queria ver algumas coisas que eu vi semana passada com vocês, nosso texto base, Mateus 16, versículo 13, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Veja que Jesus faz uma pergunta ali para o povo, para o natural, mas engraçado que ninguém acerta. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus não mostra que nenhum deles acertou. Jesus mostra que nenhum deles acertou a resposta. E a gente vê isso pelo seguinte, olha, mas continuou ele: quem dizes que eu sou? Vocês. Respondeu Simão Pedro: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Pedro vai e acerta. Você é o rei ungido, você não é um profeta ou mais um profeta, é o próprio Deus entre nós, é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, é o Senhor do universo, é o próprio Deus encarnado aqui conosco. Então Jesus lhe afirma: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, não foi um natural. Veja que a identidade, digamos assim, né? Essa resposta sobre quem é Cristo não veio do natural, não veio das pessoas, não veio desse plano terreno, porque as pessoas tentavam classificar, identificar Jesus, mas ninguém estava acertando. E quando Pedro acerta, Jesus declara: o Pai te mostrou isso. Porque a revelação que nós precisamos de Jesus vem do Pai. Deus mostra para mim e para você quem Jesus é. E nós precisamos dessa revelação. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu e você. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Está falando de uma igreja poderosa e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Mas é uma igreja que avança, querido. Não é uma igreja, a igreja vencedora, ela avança, porque as portas do inferno, fala do inferno colocando portas fechadas, e a igreja avança, e os obstáculos colocados pelo inferno não param a minha vida e a sua vida. Você pode falar assim: eu não vou parar. Não podemos parar, o inferno não pode parar a igreja, e a igreja é edificada. Não é uma igreja religiosa ou uma aparência de igreja, mas é uma igreja edificada sobre quem é Cristo, sobre a revelação de que Jesus é o Senhor. É uma igreja edificada sobre Cristo, sobre a rocha, e não uma igreja de braços cruzados, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja que avança, que dá passos para frente. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que depende do Senhor. Aleluia! Então a igreja era o ministério que ao longo de milênios de humanidade Deus guardara sobre a sua vontade para o homem. Esse mistério que agora nos foi revelado, que é Cristo em nós. Em Colossenses 1, 27 fala: porque através dos séculos e gerações passadas ele guardou esse segredo, porém agora, finalmente, foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para ele. Este é o segredo.
Cristo, que Cristo no coração de vocês é a sua única esperança de glória. Igreja, de onde vem a glória? De Cristo. E Cristo está onde? No nosso coração. Aleluia. Então nós precisamos dessa claridade sobre Jesus no nosso coração, sobre sermos templo do Espírito Santo, que esse é o mistério que o pessoal da antiga aliança queria enxergar, mas era sombra do que nós temos hoje, Jesus morando em nós. Nós vemos lá o tabernáculo, que era sombra do que hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Então a igreja foi gerada na vitória de Jesus na cruz do Calvário, e a vitória é a nossa natureza. Jesus é vencedor, a igreja, sim ou não? E a natureza de Jesus, que é o próprio Deus, ela é vencedora. E a natureza de Jesus, ele nos deu a natureza dele. Nós temos a natureza do próprio Jesus. Jesus é vencedor, nós somos vencedores porque temos a natureza dele. Então você não será um vencedor, um dia eu serei um vencedor, não, você já é um vencedor por natureza, porque você tem a natureza do próprio Jesus, você é um vencedor. Ele foi herdado, você herdou como filho. Jesus venceu, você tem a natureza dele, então você é vencedor por causa dele. Jesus entrou no ringue, lutou e ele te passou o cinturão. Você não combate para a vitória, você resiste da vitória conquistada por Jesus na cruz. Você já é um vencedor, então você vai partir da vitória. Não um dia eu terei, não, você já está em Cristo, mas pastor, a vitória não se manifestou, mas você crê que você já está nela, até essa manifestação, porque a fé crê para o agora. A fé pega aquilo que está no futuro, traz para o presente e se alegra, mesmo sem ver. A fé se alegra com aquilo que vai acontecer. Você se alegra agora, você já é um vencedor, Jesus já deu a vida por você, você já está assentado com Cristo em lugares celestiais. Quando você crê na conversão de um parente, você crê agora, é salvo. Jesus, eu me alegro pela salvação do meu marido, eu me alegro pela salvação dos meus filhos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu me alegro agora pela provisão, por milagres, por salvação. Mesmo sem ver, eu me alegro e descanso. Isso é fé. Você se apropria agora de coisas futuras. Você já é um vencedor. Lá em Romanos 8,37 fala, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos, fala, somos. Amém. Em todas estas coisas. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Pastor, eu sou um vencedor. Ok, mas eu não estou vendo. Então, querido, guarda essa frase. Olha, a prática da fé em Deus e na sua palavra que nos faz vencer. A prática da fé consuma aquilo que já é seu. Você já é vencedor, você já herdou uma natureza vencedora, você já tem a autoridade. Ao seu exercício com base nessa nova natureza e obediência à ordem de Jesus, consuma a vitória que já te pertence. Você já é, e o seu posicionamento traz do espírito para o natural aquilo que já te pertence. Pastor, o posicionamento de quem? Da nova criatura. Quantas são novas criaturas aqui? Digo amém. Então, você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você é vencedor por natureza. Não vencemos os problemas com os sentimentos que eles provocam. Vencemos os problemas com a crença sobre o fato de que Jesus nos fez mais que vencedores sobre os problemas. Você abraçar o sentimento que ele provoca, abraçar o sentimento que o problema provoca não muda as circunstâncias. Eu costumo dizer que as circunstâncias não mudam a palavra de Deus, mas a crença na palavra de Deus muda as circunstâncias. Então, situações podem estar ao seu redor, mas você não pode abraçar aquilo que provoca sentimentos, o medo, frustração. Eu levanto a crença de que meu Deus é maior. Eu levanto a crença que meu Deus é mais forte. Eu levanto a crença que eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu não sou um vencedor porque sinto que sou vencedor ou porque tudo está como eu gostaria que estivesse. Eu sou um vencedor se eu acordar sentindo. Não dependa de um sentimento. Eu sou um vencedor porque Jesus disse que eu sou. Eu posso porque Jesus disse que eu posso. Não tem nada a ver com nossos sentimentos, querido. Não tem nada a ver com uma conclusão da mente natural. Porque se Pedro fosse depender dos seus sentidos para botar o pé para fora do barco, ele não colocaria. O que os seus sentidos naturais, visão, audição, dizem de botar o pé para fora do barco? Que você vai fazer o quê? Vai afundar. Mas não foi com base em sentimentos. Aliás, eles estavam com medo. Jesus falou, não tenham medo, sou eu. Eles estavam pensando que era um fantasma. Então, o natural, ele vai te frear. Sempre o natural, o ambiente natural que nós vivemos quer nos paralisar. Você acorda, o natural já quer te frear. O medo de sair de casa, problemas no trabalho. Ai, meu Deus, vou para o trabalho. Tem gente que fica preocupado, ansioso, desesperado para o ambiente de trabalho, por pressões, pessoas. Mas você não depende dessas circunstâncias para se firmar em quem você é. Há um dia, quando eu amanhecer sem problemas, quando eu não tiver oposições, aí sim eu serei um vencedor. Não. Isso aí é lá no céu, né, Henrique? Lá no céu que você não vai ter problema. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo, para ir para o trabalho, bom ânimo, para sair de casa, bom ânimo, para fazer o que tem que fazer, bom ânimo, sobre as oposições, sobre as dificuldades. Jesus não orou para você sumir do mundo, não peço que os tires do mundo, Pai. Jesus fez uma oração para Deus, Jesus, não peço que os tires do mundo. Ô Jesus, por que o Senhor orou assim? Por que não orou para tirar a gente, esse ambiente? Porque o mundo precisa de nós. Você é o sal desse mundo, a luz desse mundo. Jesus conta com a gente, a igreja. Ele poderia ter orado ao Pai, Pai, tira eles do mundo, mas não, Jesus estava pensando em outras pessoas. Então nós estamos aqui nesse ambiente, mas nós não somos desse mundo. A nossa cabeça está no céu, nosso pezinho está aqui na terra, mas nossa cabeça está no céu. Nosso reino é do céu. Mas nós não vivemos por esse ambiente, não somos escravos desse ambiente. Você está em Cristo Jesus. Fala comigo, eu não sou escravo desse ambiente. Você não é escravo desse ambiente de medo, de terror, de doença, de miséria. Seu reino é do céu, você é um cidadão do céu. Então eu sou vitorioso porque a minha natureza vencer. A nossa natureza é a natureza vitoriosa de Jesus. Em 1 João 5,4 fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja, o que te qualifica para a vitória é a primeira parte, nascido de Deus. Vamos lá, quantos são nascidos de Deus aqui? Digo amém. Você nasceu, você é uma nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você tem uma nova vida, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Então, o que te qualifica é o ser nova criatura, é o nascido de Deus, ter a natureza de Jesus. Pastor, e agora? E a segunda parte é a vitória. Então, a vitória é o exercício da nossa fé. É quando a sua fé, é quando aquele que tem essa consciência que nasceu de Deus, é quando aquele que tem essa consciência que é vencedor por natureza, se posiciona, ele vê a vitória, ele consuma a vitória, pela resposta à orientação de Deus, pelo posicionamento da nova criatura. E essa é a vitória que vence o mundo, o exercício da fé, o posicionamento da fé, porque o justo, ele vive em justiça. O santo vive em santidade. Você é justo? Diga amém.
então vive em justiça. Eu também, aleluia. Aquele que é santo, diga amém. Então, vamos viver em santidade, porque Ele nos fez, Ele nos deu a natureza para que a gente viva por meio dessa natureza. Ele te fez para que você seja. Ih, pastor, chovendo molhado agora. Ele te fez, Ele te deu a natureza dEle para que você exerça essa natureza. A natureza dEle é vitória, para que você viva em vitória. Ele te fez santo para que você viva em santidade. Ele te fez justo para que você ande em justiça. Ele te deu a natureza de vitória para que você ande em vitória. Então, a vitória que derrota o mundo é a prática da fé na nossa nova natureza. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que Jesus havia declarado. Mas antes de Jesus declarar isso para Pedro, a gente leu isso hoje, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ela quem? A igreja. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Mas antes ele diz algo poderoso. Sobre esta pedra, sobre essa rocha. Que rocha? É a revelação que Pedro havia declarado, que ele era o Cristo. Então é uma construção. É sobre a revelação que ele é o Cristo, sobre essa plataforma eu vou edificar a minha igreja. Então nós somos edificados pela revelação de quem Jesus é. Jesus declarou, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, mas uma igreja que eu vou edificar sobre a rocha, sobre a revelação de quem eu sou. Então a revelação de quem Jesus é nos põe na plataforma sobre a rocha, nos edifica, e a igreja edificada, as portas do inferno não podem prevalecer. Você vai avançar e ninguém vai te parar, porque você está edificado sobre a revelação de quem Jesus é. Diga amém. Então, em Efésios 1,16, eu vou colocar aqui para vocês, mas se você quiser abrir a Bíblia e acompanhar, fala sobre Paulo orando a Deus, pedindo revelação. Igreja, é muito importante que nós tenhamos revelação, iluminação. E isso é um exercício diário nosso na palavra de Deus. Você pode receber revelação. Iluminação é Deus falando com você por meio das Escrituras, na igreja, na sua casa, no carro, no ônibus, à medida que nós meditamos na palavra. E Deus fala com você, e Deus fala, amém? Deus tem uma voz, Ele fala conosco, Ele fala com você. Então, está lá em Efésios 1,16. Gui, tem como aumentar aqui para mim? Eu já estou sentindo a garganta aqui. Lá em Efésios 16, 1:16, diz assim, ó, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Fala comigo, sabedoria e de revelação. Em que? Lá, num pleno conhecimento dele. Ou seja, abrindo o nosso entendimento. Aí no versículo 18, iluminando os olhos do nosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento, do seu chamado, nosso propósito. Ou seja, Paulo faz uma oração. Ah, pastor, que oração complicada é essa? Mas vamos tentar simplificar ela aqui. Paulo falou assim, Senhor, eu oro para que eles enxerguem, tenham espírito de sabedoria e de revelação, eles tenham claridade para saber qual é a esperança do chamado deles, sobre o propósito da vida deles, para que eles foram criados, chamamento, é um chamado, a razão da nossa existência. Para que nós fomos criados? Paulo está orando pela igreja. Eu quero que eles enxerguem. Paulo não faz uma oração, Senhor, que eles não tenham mais problemas. Ele faz uma oração que eles enxerguem quem eles são, porque os problemas vão ficar pequenos. Eles vão passar por oposições, mas não vão ficar nas oposições, vão passar.
Qual a riqueza da glória da herança nos santos? Fala de uma herança. Paulo está fazendo uma oração, Deus, que eles enxerguem a herança deles, que eles enxerguem o que é deles por direito, herança de saúde, de prosperidade, de justiça, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, que eles enxerguem a riqueza da glória da herança. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A grandeza do poder que há na crença. A suprema grandeza do poder para com aqueles que creem. Os que cremos, ele está se incluindo. Os que cremos, ou seja, a força da crença. Paulo faz uma oração, Deus, que eles enxerguem o propósito da vida deles. Que eles enxerguem a herança que eles têm em Cristo Jesus, que eles enxerguem a força de crer, que é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, o poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Esse poder, fala comigo, poder. Aleluia. Quando ele exerceu o poder em Cristo, esse poder estava sobre nós também, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. E nós estávamos com ele, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também do vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o poder, vista 3 versículos atrás, o poder, ele deu à igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O que ele deu à igreja? O poder. Aleluia. E nós estamos com ele assentado em lugares celestiais, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Poxa, pastor, que texto denso, aleluia. Mas vamos simplificar um pouquinho aqui, né? Efésios 1,17, na Bíblia Viva, fala assim, ó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria para que vejam claramente e compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Ou seja, a revelação é para a compreensão da igreja, de quem é Jesus. E nós precisamos dessa revelação. Ó. A edificação da igreja depende da revelação gradativa que vamos tendo de Jesus. A edificação da igreja depende da revelação gradativa que vamos tendo de Jesus. Revelação no nosso espírito, igreja. Revelação dentro de nós. É uma revelação não escrita com tinta, é escrita com espírito. Não é escrita em papel, é escrita no seu e no meu coração. Pelo Espírito Santo vivo. Uma revelação escrita pelo Espírito no nosso coração e que vai nos tatuar por dentro. E aquilo que Deus falar com você vai marcar a sua vida para sempre. Peguei, guardei. Ninguém vai roubar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você vai ouvir. Pastor, quem tem ouvidos que não seja para ouvir, mas é ouvir aqui dentro com o coração e agarrar a verdade. Agarrar. Pastor, todo mundo tem ouvido para ouvir. Mas muitos ouvem, mas não guardam a verdade. Mas eu vi aqui dentro, ó, no nosso coração, eu agarro. É uma fala de uma terra boa, de um coração. A Bíblia fala sobre alguns solos, um mais frutífero e 3 estavam com situações. Satanás havia roubado, um solo, Satanás roubou a semente. No segundo solo, tinham pedras no coração do homem que impediam a semente de criar profundidade. Mas algo deveria ser feito. Nós devemos fazer isso. No primeiro caso, é reter a semente. No segundo, é não permitir que dentro do nosso coração existam outras coisas atrapalhando, concorrendo com a semente dentro de nós. E no último solo, no quarto solo, falando de forma resumida, existiam espinhos do lado de fora, que quando aquela semente começava a brotar, os espinhos sufocavam, fala de coisas externas.
Eu preciso reter a palavra. Eu preciso cuidar do meu interior e eu preciso cuidar do ambiente para que não sufoque. Reter a palavra, cuidar do meu coração e cuidar das coisas do lado de fora. Para que a semente possa então produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Quantos querem produzir muito aqui? Digo amém. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde não há revelação, o povo se perde. O que nos mantém vivos na presença de Deus é a voz do Espírito Santo no nosso coração. O que nos mantém vivos num relacionamento é a voz de Deus falando no nosso coração. O que Jesus disse para Satanás na tentação? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. Não, igreja, de toda palavra que sai da boca de Deus. Não que saiu, porque Deus falou, mas Ele continua falando. E é essa voz que nós precisamos, a voz de Deus. Onde não existe, na versão amplificada, o mesmo provérbio 29, 18, onde não existe visão, nenhuma revelação da redenção de Deus, o povo perece. Nós precisamos da voz de Deus. Não podemos ser edificados sem o entendimento das verdades da vitória de Jesus na cruz. Quando nós temos uma revelação da obra da cruz, isso nos dá força para caminhar. Isso te anima, te encoraja, te põe para cima. Quando você medita na palavra, quando Deus fala com você, igreja, quando um versículo é iluminado na sua frente, quando você enxerga quem Deus é, o Senhor da nossa vida, isso é a força que nós precisamos para caminhar. Diga ao fraco, eu sou forte. Aonde? Nele mesmo? Não, no Senhor. A força que a igreja precisa não é natural. Você pode ir para a academia, aliás, é uma recomendação minha, do pastor Sérgio. Vá para a academia, faça exercício. Mas a força que a igreja precisa não é natural. Você deve fazer cursos e se aperfeiçoar naquilo que você faz. Veja a inspiração que Deus te dá, faça cursos, cresça. Deus quer que você prospere, então siga o que Ele coloca no seu coração. Mas a força da igreja não vem do intelecto. A força da igreja vem da revelação de Cristo. A força da igreja vem da revelação de quem Jesus é. Porque as portas do inferno não prevalecem contra quem? Uma igreja intelectual? Uma igreja forte? Não, uma igreja edificada sobre a revelação que Jesus é o Senhor. Uma igreja com a revelação que Jesus falou para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado. Quantos são bem-aventurados aqui? Digam amém. Então, ele falou, você é bem-aventurado, porque você enxergou algo que ninguém lá fora no mundo está enxergando, que eu sou o Senhor. E sobre essa declaração, sobre essa revelação que não foi carne nem sangue que te revelou, eu vou edificar a minha igreja. O inferno não vai ficar de pé contra essa igreja. Não é em si quanto a igreja que frequenta os cultos, ou até mesmo que às vezes folheia a palavra, mas que tem revelação. Por isso Paulo faz essa oração. Deus mostra para a igreja quem eles são. Então eu trouxe alguns textos aqui mostrando sobre quem nós somos. E eu vou compartilhar aqui alguns desses textos. E no final a gente vai ficar de pé, nós vamos orar. E eu vou te convocar a você exercer aí do seu lugar esse posicionamento de declarar quem você é em Cristo Jesus. Porque quando você é Cristo, Jesus declarou, o Filho do Deus vivo, ele recebeu uma revelação de volta. Você é Pedro. Você é uma lasca de pedra, de uma pedra maior. Jesus é a pedra maior. Fala comigo, Jesus é a pedra maior. E ele falou para Pedro, você é uma pedrinha. Você é um pedacinho de mim. Você é uma parte de algo maior. Você é parte de Jesus Cristo. Você é parte de algo maior. Então nós precisamos olhar essa grande rocha e saber que nós estamos sobre ela. E nós precisamos de revelação sobre essa rocha, porque é sobre ela que nós vamos enfrentar o inferno e vencer. Você é rocha como Cristo é. Ele é uma grande rocha. Você é uma menor.
Ele é uma grande fonte de água viva. Ele flui por meio da sua vida, é uma fonte menor. Mas Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e nós estamos nele, amém? Então, queria compartilhar com você, olha, somos fruto do penoso trabalho de Jesus, aleluia. Você é algo poderoso, sabia? Veja, o que eu vou falar aqui, nada do que nós vamos comentar aqui nos faz maior ou melhor do que ninguém, tá, querido? É a obra de Jesus na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz, considerem os outros superiores a si mesmos. Então aqui a gente não está aqui para se colocar maior do que as pessoas, a gente está aqui para receber o que Jesus fez por nós, ensinar as pessoas a concordarem com o que a palavra de Deus diz. Somos fruto do penoso trabalho de Jesus. Dá para ver de trás? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verá o fruto do penoso trabalho lá na cruz e vai ficar satisfeito. Com o quê? Com o resultado. Com os filhos, com aqueles que são novas criaturas. Somos profundamente amados. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Romanos 8:32. Não poupou seu próprio filho. Você pode falar, eu sou profundamente amado. Somos perdoados. Nele temos redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados. Você tem o perdão. Você tem o perdão. Nele temos o perdão. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Nós temos, não teremos, você já tem, abraça o perdão do Pai, mas rola com Ele, não larga por nada. Você tem, de acordo com as riquezas da graça dEle, Deus providenciou o perdão para a sua vida. Não é para você viver debaixo de condenação, de culpa, é você viver debaixo de gratidão, de alegria. Veja, o sofrimento de Jesus na cruz, aquela morte que foi terrível, não é para você ficar triste por Ele, é você ficar alegre porque Ele fez isso por nós, por amor. É para nos alegrarmos. Eu sei que quando você viu o filme do Mel Gibson, muita gente chorou ao ver Jesus na cruz, porque as imagens são fortes e não tem problema chorar. Mas veja, se alegre, não em si porque Ele sofreu, mas porque aquilo ali foi por amor a nós. Foi para demonstrar o quanto Ele nos ama, até porque Ele não ficou na cruz, Ele está vivo, mas é para demonstrar o quanto Ele te ama, lembra disso. Então você tem o perdão. Romanos 5:1, somos justificados e reconciliados com Deus, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, não somos mais inimigos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala comigo, justificados pela fé. Isso é um ato consumado, querido. Você pode acordar e falar, eu fui justificado pela fé. Eu fui declarado justo, porque eu criei em Jesus. Você creu em Jesus, você foi declarado justo. Somos curados e saudáveis. Isaías 53:4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tomou sobre si as nossas enfermidades. E essa tem que ser a nossa declaração. Jesus levou as minhas enfermidades, levou as dores sobre si. Então eu creio que eu tenho saúde em Cristo Jesus. Eu creio que o meu corpo funciona, meu coração bate. Você vai declarando a vitória que já te pertence. Mas, pastor, e os sintomas? Ok, os sintomas estão ali, mas você vai declarar a sua fé mesmo com os sintomas. Mesmo vendo o quadro, você vai declarar o que você crê. Você vai no médico, não tem nada a ver. O próprio médico depois vai declarar, você está curado. Os médicos estão do nosso lado, contra a doença, aleluia. Contra a doença, Jesus. Pastor, o problema não é confiar, não é não ir no médico. Você pode ir no médico, não tem problema nenhum. A nossa confiança tem que estar em Deus.
É que nem ter riquezas. Não tem problema ter riqueza, mas tua confiança tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Somos prósperos. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É uma promessa de provisão, de abundância. Você conhece o Salmo 23, não conhece? O Senhor é o meu pastor e algumas coisas me faltarão. Nada me faltará. Tem que estar nos nossos lábios. Não a declaração de insuficiência. E por último, Josué 1, versículo 8. Não deixe de falar. Fala comigo, falar. Tudo que eu mostrei aqui para vocês, Deus está orientando Josué e serve para nós. Não deixe de falar. É abrir nossos lábios e declarar as palavras desse livro. Declarar a palavra de Deus, o que ela diz a nosso respeito. O livro da lei, de meditar nelas, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, declarar a palavra de Deus, você será bem-sucedido. Declarar a palavra de Deus, falar as palavras, você será bem-sucedido. Vamos ficar de pé, igreja?